Bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu já comecei chutando aqui o suporte do celular. Eita, que maravilha! Bom dia, gente. Vamos embora falar de produção cultural. Vamos falar sobre como construir eventos culturais, coisas que a gente gosta de fazer. Para quem não me conhece, não me acompanha, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui para falar com você sobre como a gente faz para montar um evento cultural sem perrengue, sem dor de cabeça ou com pouco perrengue e pouca dor de cabeça. A gente quer esses perrengues, na verdade, né? Porque a gente quer contar histórias. E para contar histórias, a gente vai viver umas coisinhas engraçadinhas. Marcito, bom dia, saudade de você, viu? Tava sentindo sua falta. Pegar meu copinho d'água e botar para perto. Hoje a gente vai conversar. Me fizeram uma pergunta ontem, certo? A pergunta foi a seguinte: quais são as necessidades de uma carreira artística, né? Imagina que a lista é grande, né? Então, eu pensei em, ao invés de fazer uma lista enorme dessas necessidades da carreira artística, eu pensei na gente focar quais são as necessidades de um evento cultural. E aí eu vou falar de uma forma mais ampla, até porque a gente não teria tempo aqui para falar de forma muito específica, mas eu vou falar de uma forma mais ampla que eu acho que vai ajudar vocês a ter um norte, a ter um caminho para encontrar a saída para o seu evento cultural, tá? Como aqui a gente conversa mais sobre espetáculos, sobre eventos culturais, eu preferi focar mais nisso do que focar numa carreira artística inteira, né? Eu acho que vamos tentar focar um pouco mais, porque acho que a gente vai conseguir aprender mais assim. E aí devagarzinho eu vou dando cada dia novas informações para você ir construindo todas as necessidades da sua carreira artística, tá certo? Bem, bom dia, Leda, bem-vinda, vamos embora conversar. Primeira coisa, bem, a pergunta é: quais as necessidades de produção de um evento cultural, certo? E aí, primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que a gente está chamando de necessidade de produção, certo? Bem, as necessidades de produção, na minha leitura, na minha cabecinha criativa, são o que vai fazer aquele evento ficar de pé. É isso que eu quero entender. O que vai fazer aquele evento acontecer? Essa é a nossa busca, certo? É isso que nós estamos buscando aqui e para que você passe menos perrengue, né? Nosso objetivo de vida. Bem, a pergunta, ela é muito... Essa pergunta, né? O que a gente precisa, né? Quais as necessidades de produção de um evento cultural, ela é muito importante. Porque entender as reais necessidades do seu evento é o que vai garantir que ele aconteça sem maiores atropelos. Então, olha aí que maravilha, né? E imprevistos, eles podem atrapalhar os nossos eventos culturais, mas o que é previsível, ele está sob o controle da gente. A gente pode controlar, a gente tem como controlar, né? Então, se a gente tem como controlar, a gente tem como garantir que ele não aconteça, né? Então, o que é previsível, a gente precisa, assim, os perrengues previsíveis, a gente precisa blindar o nosso evento deles, né? Já que a gente pode, já que está sob o nosso controle, já que a gente tem como imaginar, por exemplo, e se a rede elétrica não suportar o meu evento? Tá, contrata um gerador, deixa ele lá em stand-by. Se cair a rede elétrica, tem o gerador. Acabou, não tem mais perrengue. Gente, eu estou fazendo uma força tão grande para falar hoje. Nossa, acho que eu estou falando na frequência errada. Eu tenho que procurar minha frequência certa de voz. Já estou entendendo que esse negócio de ficar fazendo live aqui todo dia vai me mandar vai me levar para o fonoaudiólogo. Acho que eu vou ter que ir no fono para poder ajeitar esse negócio de falar direito, né? Vamos lá. Bem, a gente está falando aqui, quando a gente fica falando assim, quais são as necessidades e tal, na real, a gente está falando da fase do planejamento do nosso evento cultural, certo? O nosso evento cultural, eu enxergo ele com 4 fases, que é o planejamento, onde a gente pensa tudo que vai acontecer, a organização,
onde a gente chama as pessoas para trabalhar, a coordenação, onde a gente gerencia todo mundo, tudo que foi combinado, né? E a finalização, que é onde a gente faz, entrega a prestação de contas, faz relatórios, reuniões de avaliação, enfim, vê tudo que a gente fez nesse evento e o que a gente pode fazer no próximo, certo? Eu enxergo a produção cultural mais ou menos com essas quatro fases. Hoje, esse assunto, ele trata mais da parte de planejamento, pega um pouquinho da parte de organização também, certo? Só para situar vocês onde é que a gente está falando, do que a gente está falando. E aí, essa fase é a fase onde a gente identifica todas as necessidades, né? E aí a gente vai entender se o evento da gente é viável ou não. Cada evento, ele tem necessidades diferentes, né? E essas diferenças, elas precisam ser levadas em consideração, primeiro porque elas são o que fazem a diferença do seu evento, né? E segundo porque elas são importantes para que o evento aconteça de fato, né? Mas a gente pode tentar enxergar também um padrão, né? Aí dentro desse universo tão diverso, eu vou tentar listar para vocês 4 necessidades ou 4 setores, né, que você precisa prestar atenção. Eu estou tentando sistematizar a informação para que você esqueça menos, né? Para que você consiga enxergar o todo e para conseguir fazer o miudinho, tá? Bem, o primeiro deles o primeiro padrão, não, deixa eu pensar, a primeira categoria, digamos assim, vou chamar assim, tá certo? A primeira categoria de necessidades que você precisa olhar e prestar atenção são as necessidades artísticas do seu evento. Essas necessidades artísticas, elas definem que tipo de evento você vai construir. Pode ser uma ópera, pode ser um espetáculo de mágica. Olha como uma coisa é diferente da outra, né? Então, entender o tipo de atração artística que vai ter no seu evento cultural é o primeiro passo para a gente começar a listar as nossas necessidades, tá certo? Então, uma coisa importante também é você entender se vai ser uma atração artística só ou se vão ser várias atrações artísticas. Em festival, por exemplo, a gente trabalha com muitas atrações artísticas, né? E às vezes o festival é tão plural que ele tem, por exemplo, não só um festival de dança, mas não, às vezes o festival ele é um festival de inverno que tem tudo. Então, você precisa levantar todas essas atrações artísticas, ou pelo menos o que a gente chama de linha curatorial, que é qual é o jeitão desse festival, né? Ah, vamos chamar só pessoas que, sei lá, que compõem de manhã cedo. Sei lá. Cada festival, minha voz está desaparecendo. Cada festival ele tem o seu jeitão, né? A sua característica principal, né? Então, num festival você precisa definir isso, tá? Então, no seu evento você precisa entender quais são as necessidades artísticas. Ah, é um festival de música instrumental. Então, eu tenho que encontrar vários grupos de música instrumental. E dentro dos grupos de música instrumental eu tenho que enxergar quais são os que são viáveis para o meu festival. Ai, Deus, como eu estou fazendo força para falar hoje? Vou tentar falar mais baixo, numa tonalidade mais baixa, para ver se melhora. Então, vamos lá. Necessidades técnicas são o próximo passo. Depois que você identificou o que vai acontecer artisticamente no seu evento, você precisa identificar quais são as necessidades técnicas de cada atração, certo? E aí, você vai precisar entender o que cada atração dessa precisa tecnicamente para que a arte dela aconteça legal, aconteça de fato, aconteça perfeita.
certo? E aí começa a entrar em campo a sua equipe técnica. Márcio, eu estou aqui falando da minha rouquidão, ele está dizendo aqui, mais água e menos café. Então, tu viu que eu mudei, né? Na mesma hora. Mais água, menos café. Vou pensar nisso, estou tomando muito café mesmo. Então, identificou qual é a atração artística e agora você precisa identificar suas questões técnicas. E para lhe ajudar a identificar essas questões técnicas, você precisa começar a chamar o seu time de técnicos. E você pode me dizer que não tem técnicos, mas aí eu posso dizer assim, você não vai contratar fornecedores? Esses fornecedores, eles têm técnicos. E essas pessoas, elas podem te ajudar nessa primeira jornada. Elas podem te ajudar a encontrar esse caminho para você levantar essas necessidades técnicas. Até porque vai ser melhor para eles que você saiba quais são as necessidades técnicas que você vai ter naquele evento, tá? Então, lista aí as suas necessidades técnicas. A outra categoria de necessidades é a necessidade de pessoal. Então, vamos lá. Você identificou as necessidades artísticas. Aí, de acordo com essas informações, você identificou as necessidades técnicas. Então, aqui você já tem um monte de informação. E aí você vai olhar assim e vai dizer, preciso de tantas pessoas para trabalhar. Na verdade, você primeiro vai identificar quais são as funções que você vai precisar ter para gerenciar todas essas necessidades. E aí você vai começar a levantar qual é a sua necessidade de pessoal. Identifica as funções, vê se tem alguma função que a mesma pessoa pode fazer, né? Tipo fazer 2, 3 funções. Às vezes isso é possível, né? Para você entender quantas pessoas você vai precisar que estejam com você nesse time. Então faz o seu levantamento de pessoal e aí é hora de chamar a galera e distribuir essas funções para que seu evento aconteça de forma bem legal, tá? A quarta categoria de necessidade é a necessidade de comunicação. Depois de levantar todas as questões artísticas, técnicas e de pessoal, você já vai ter noção exata do que é o seu evento. Você já vai identificar e entender do que a gente está falando, de exatamente o que é aquele evento. E aí é hora de você começar a pensar em como você vai mostrar isso para o seu público, como você vai mostrar o seu evento para o seu público, levantando as questões de comunicação, né? Levantando todas as necessidades de comunicação. Você vai pensar se você vai anunciar isso na TV, no jornal, no rádio, na internet, que tipo de campanha você vai fazer, né? Se você vai começar a construir uma campanha de agora, está acontecendo uma coisa super legal. Eu estou participando como produtora de uma peça de teatro. E essa peça está sendo construída ainda. Mas a estratégia de comunicação que a gente está usando, que está funcionando super bem, a gente está construindo isso junto com o nosso público. Então a gente criou lives onde o público está dentro dos nossos ensaios, porque o ensaio tem uma grande parte teórica, assim, onde a gente questiona as coisas, pergunta, como é uma peça que está em construção, não é um texto pronto que eles estão ensaiando, eles estão construindo o texto juntos, e aí o público está construindo isso junto com a gente. Então, isso está sendo riquíssimo para nós que estamos participando do processo, porque a gente está aprendendo muita coisa. Para o público também está sendo riquíssimo, porque eles também estão aprendendo muita coisa. Mas, como consequência dessa aproximação, a gente está divulgando já o nosso evento que vai acontecer só no ano que vem. Olha que coisa legal. Então, até lá, a gente vai construir uma relação muito estreita com o nosso público, né? Vai ser quase uma relação familiar com as pessoas que vão assistir a nossa peça. Isso é massa, né? Então, isso é uma estratégia de comunicação. Você pode pensar muitas estratégias diferentes para comunicar como vai ser o seu evento, né? E hoje, com o advento da internet, com a facilidade das redes sociais, você consegue chegar mais perto das pessoas e consegue também fazer com que elas até participem da sua ação cultural como
o nosso público está participando da montagem dessa peça de teatro. É massa, né? Toda segunda-feira, às 8 horas, tem live com Kalash. Se chama, o Instagram é Kalash, o espetáculo, e a peça se chama Kalash, ensaio sobre a extinção do outro. Vale a pena aparecer lá na segunda-feira à noite para conversar com a gente, tá? Eu não estou com a carinha na tela, mas eu estou sempre lá, escrevendo no chat, enfim, acompanhando. Está sendo muito, muito rico. Então, levanta as necessidades de comunicação, vê o que você tem, o que você pode, o que você quer, enfim, lista tudo que você precisa. O que você não pode fazer é parar de pensar nas suas necessidades. Você não pode, tá? Você precisa refletir sobre as necessidades do seu evento. Para refletir, levanta tudo o que precisa, porque isso vai ser talvez o alicerce da sua casa, sabe? É um risco você começar a fazer qualquer coisa sem planejar. Então, para planejar, para pensar que vai ser a melhor estratégia para o seu evento. Né? O que você também não pode fazer é esquecer uma dessas áreas. E aí eu vou logo adiantando que a área que a gente acaba esquecendo é a parte da comunicação. Porque a comunicação é assim, se a gente não pensar na parte artística, não tem evento. Se a gente não pensar na parte técnica, não tem evento. Se a gente não pensar em pessoal, não tem evento. Se a gente não pensar na comunicação, não tem público. Pode até ter o evento, mas não tem público, né? Então, por isso que as pessoas esquecem, porque o evento acontece sem a comunicação. O problema é que não tem público. E você não quer que o seu evento aconteça para ninguém, né? Então, é muito importante você pensar nas suas necessidades de comunicação. Estou só adiantando que essa é a parte mais negligenciada da nossa vida artística, tá? Eu conheço muitos músicos que dizem, eu componho uma música por dia. Certo, você faz o quê para comunicar isso para as pessoas? Nada, eu quero que elas adivinhem, né? A gente sempre negligencia essa parte de comunicação dentro das nossas carreiras artísticas. Então, preste atenção nisso, já estou te adiantando. Depois você não vai dizer que eu não avisei, certo? E aí você pode me dizer que não sabe nem por onde começar. Não sabe descobrir as necessidades artísticas, por exemplo. Bem, a solução é fazer um mergulho profundo em cada categoria dessa. Você vai fazer um mergulho profundo na sua parte artística. Você vai entender as necessidades realmente do seu evento, imaginando, sonhando, alucinando, filosofando. É assim que você vai descobrir. A parte artística, ela passa realmente mais por uma escolha sua, né? Mas a parte técnica, ela depende da parte artística. Então, a partir do momento que você identificou o que você precisa, quais são as suas necessidades na categoria artística, né? Dentro da sua parte artística do evento, você vai precisar definir as necessidades técnicas. E para isso, você vai conseguir levantar isso, principalmente se você estiver perto dos seus fornecedores, se você estiver perto das pessoas que entendem tecnicamente disso. Então, eles vão te ajudar a fazer esse levantamento, tá? E assim vai ser com todas as outras áreas, né? Com a parte na área de pessoal, o que vai definir quem você vai chamar para trabalhar com você são as funções que você está listando ali, que você vai estar sentindo necessidade. Né? O que vai definir o que você vai comunicar é o evento que você está montando. Uma fase vai definindo a outra. O mais importante é você cumprir uma ordem, né? Uma ordem que vai te alimentar de informações. Você começa entendendo qual é a parte artística, isso já te dá informações suficientes para você entender qual é a parte técnica que você vai precisar. E aí, nessa parte técnica, tudo que é questão técnica, tipo equipamentos e tal, você pode ter o suporte dos seus fornecedores. Mas tem coisas que não são equipamentos.
Tem coisas que são as necessidades, por exemplo, poxa, eu preciso colocar esse espetáculo em um palco. Onde é que eu vou colocar? Qual é o palco que eu vou colocar? É o palco do Teatro de Santa Isabel. Massa, então já está aqui definido. E é isso que você vai fazer. Você vai levantar essas necessidades todas, né? E para isso você vai precisar imaginar, fazer um grande mergulho no seu sonho. Entra no seu sonho, vê ele acontecendo e entende tudo que você vai precisar. Né? Eu preciso de bilheteria, eu preciso do bilheteiro, eu preciso do porteiro. Você vai identificando tudo que você vai visualizando no seu sonho e vai vendo quem é que vai realizar cada função daquela. Aí você pode me dizer assim também, ó, mas como é que eu vou ter uma noção realista se eu não tenho conhecimento? Primeira dica fica ligado que estarei em breve fazendo um curso gratuito para vocês que eu acho que vai te ajudar muito nessa estratégia, tá? Fica ligado, primeira dica, tá? A segunda dica é usando a imaginação, a observação e a comunicação, certo? Você vai observar, imaginar e perguntar. Essas 3 palavrinhas vão salvar a sua situação, né? Como eu falei para você, você vai observar como acontece um evento, você vai imaginar tudo que você vai precisar para que esse evento aconteça e você vai perguntar quando você tiver dúvidas. Se você disser que você não tem a quem perguntar, eu vou ficar chateada. Porque é só me perguntar aqui. Me pergunta aqui nos comentários, no direct, onde você quiser. Me faça perguntas, adoro responder. Me faça perguntas. Se tiver dúvidas, vai correndo atrás. Perguntar vai encurtar o seu caminho, vai fazer com que você chegue